Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. Milhares de agentes públicos de todo o país vieram a Brasília para a marcha em defesa dos municípios. A abertura oficial do evento, que vai até quinta-feira, contou com a presença de senadores. Queria dizer... Eles vieram de várias partes do país. Sou prefeito de Taipas, do Tocantins. Prefeito do município de Protásio Alves, Rio Grande do Sul. Eu sou prefeita de Mar Vermelho, do estado de Alagoas. A principal reivindicação, mais dinheiro para os municípios. Nós dependemos praticamente dos recursos do FPM, do ICMS que nós temos dos governos federal e estadual. A grande maioria dos municípios se encontra em estado de pré-insolvência, devendo INSS, devendo PASEP, devendo a fornecedores e alguns até devendo a funcionários. Se fosse uma empresa, certamente já teria fechado as portas. A marcha em defesa dos municípios virou tradição. Há 17 anos, prefeitos e vereadores vêm a Brasília para cobrar mais recursos do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Neste ano, eles querem que o Congresso aprove a proposta de emenda à Constituição que aumenta em 2% o FPM. Em ato simbólico, o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, se comprometeu a instalar a comissão especial para analisar a PEC 39, que ainda está na Comissão de Justiça do Senado. A comissão especial que vai apreciar os 2% do FPM para o município brasileiro. Se não houver solidariedade entre os entes federativos, esta federação vai acabar falindo de vez. Falindo e afetando dramaticamente esta base municipalista. A presidente Dilma Rousseff era esperada para a abertura, mas enviou um representante por estar em visita às obras de transposição do Rio São Francisco. A ausência desagradou os participantes. Exigir do governo ao menos uma palavra que seja, respeitando os prefeitos do Brasil como homens dignos e sérios. Nós estamos trabalhando para que a Confederação Nacional dos Municípios seja recebida pela presidenta. Nós estamos discutindo todas essas propostas, inclusive a proposta dos 2 pontos percentuais do Fundo de Participação dos Municípios. Os gestores municipais também cobram a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a divisão dos royalties do petróleo, mudanças na lei do ISS, o Imposto sobre Serviços, e que novos pisos salariais não sejam criados pelo Congresso sem a contrapartida financeira da União. O reajuste do imposto de renda da pessoa física deu o primeiro passo hoje no Congresso. Uma comissão de deputados e senadores aprovou a medida provisória 634, em que a atualização da tabela foi incluída por meio de emenda. O texto irá agora à votação nos plenários da Câmara e do Senado. Se aprovado, o reajuste de 4,5% valerá a partir de janeiro do ano que vem. Originalmente, a nova tabela do imposto de renda estava prevista em outra MP, a 644, que deve perder a validade. Senadores da Comissão de Direitos Humanos apresentaram o relatório da diligência ao Rio de Janeiro para acompanhar as investigações sobre a morte do coronel Paulo Malhães. O militar confessou ter sido torturador na época da ditadura. Os senadores criticaram a posição da Polícia do Rio de Janeiro de não considerar nas investigações o passado do coronel Malhães e de interpretar o fato como crime comum. Não nos parece que haja elementos suficientes, seja pela natureza e valor dos objetos roubados, seja pelas circunstâncias do crime em si, que autorizem a afastar a hipótese de que o assassinato do coronel Paulo Malhães se relacione com seu passado de torturador e com as revelações que fez à Comissão da Verdade. O senador João Capiberibe mencionou as semelhanças entre a morte de Paulo Malhães e a do coronel Júlio Miguel Molinas Dias. O ex-chefe do DOI-CODE foi assassinado em 2012 em Porto Alegre. Os ladrões buscavam armas na casa de Molinas. Em circunstâncias semelhantes, não é? Mostram que, de fato, há uma tentativa de paralisar os depoimentos em relação aos crimes da ditadura.
O relatório da diligência pede segurança para a viúva do coronel, Cristina Malhães, e para o caseiro Rogério Pires, preso desde o dia 29 de abril. Rogério nega a versão da polícia de que tenha confessado o crime, mas incrimina os irmãos. A pedido do senador Randolfo Rodrigues, o relatório vai responsabilizar o Estado brasileiro por não ter garantido a vida do coronel Malhães após as declarações dele à Comissão da Verdade do Rio de Janeiro. Ele dá um depoimento que é bombástico, todos ficam sabendo disso. Depois todo o Brasil sabe, ele, dentre outros aspectos desse depoimento, diz que matava e torturava só quando necessário. E ele sai desse depoimento na Comissão Nacional da Verdade e não tem, por parte do Estado brasileiro, nenhuma tomada de decisão, nenhuma responsabilização sobre a segurança e a vida desse senhor. Ele prestou um depoimento para a Comissão Nacional da Verdade que durou 23 horas. Então é muita informação que ele passou, com certeza, e também pode ser que muita coisa não tenha sido dita naquele momento. Então, a sua morte realmente é uma perda para a Comissão Nacional da Verdade e é uma perda para nós brasileiros, né, que vamos deixar de conhecer um pouco mais dessa história triste, né, da nossa realidade brasileira. A Comissão de Educação aprovou nesta terça-feira o projeto que cria o Programa Nacional de Combate ao Bullying. O texto define como bullying todo ato de violência física ou psicológica praticado com o intuito de intimidar ou agredir pessoas. O programa prevê orientação familiar, capacitação pedagógica, assistência social e jurídica para a vítima. A matéria segue agora para a análise da Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Educação aprovou o serviço civil obrigatório para profissionais da saúde. Aprovado por unanimidade, o projeto prevê que profissionais da saúde formados em instituições públicas ou beneficiados por bolsas de estudo terão que prestar o serviço civil obrigatório. São médicos, enfermeiros, psicólogos, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas e farmacêuticos. A atividade terá duração de 24 meses, com carga horária mínima de 4 horas diárias e será remunerada. Valerá também como título em concursos públicos e será requisito para a obtenção do registro profissional definitivo. Não precisará prestar o serviço civil obrigatório o profissional de saúde que concluir curso de mestrado ou doutorado ou passar 24 meses no serviço militar. A pessoa que recebe da sociedade uma formação boa em matéria de saúde, que é hoje uma reclamação constante das pessoas, ela deverá retribuir isso sob forma de um serviço que será remunerado, né, e que poderá atender pessoas que de outra forma não teriam acesso ao atendimento à saúde. Esse projeto do Serviço Civil vai agora ser analisado na Comissão de Assuntos Sociais. No dia em que a abolição da escravatura completa 126 anos, o Senado instituiu a cota de 20% para afrodescendentes nas vagas de concursos públicos e contratos de terceirização da casa. A decisão foi tomada pela mesa diretora e anunciada em plenário. Quanto mais oportunidades tiverem todos os brasileiros, principalmente os brasileiros menos favorecidos, mais seremos considerados como um país de justiça social, igualdade e fraternidade. É assim que queremos o nosso país e, para isso, o Senado Federal trabalha todos os dias. A reserva de 20% das vagas em todos os concursos públicos federais está prevista num projeto de lei que aguarda votação no plenário do Senado. Um dos maiores especialistas do mundo em redes sociais da internet deu palestra hoje no Senado. Adam Sharp, estrategista do Twitter, falou sobre política a profissionais de comunicação. Adam Sharp é considerado a grande estrela das últimas eleições americanas. Foi assessor parlamentar, trabalhou na TV do Congresso, implantou a digitalização na NBC News e hoje está à frente da gerência de governo do Twitter. Adam falou mais de uma hora sobre como utilizar melhor as redes sociais ao nosso alcance. Eleições, candidatos, democracia, participação.
nada será como antes. Para os políticos, ficou um recado. Be yourself. Seja você mesmo, ele disse. Use a rede para falar de tudo o que lhe interessa. Não fale só de política. Fale de música, esportes. A Copa do Mundo está vindo aí. A Comissão Mista de Mudanças Climáticas discutiu as medidas necessárias para adaptar o país a eventos extremos, como secas e enchentes. Os especialistas demonstraram preocupação com os investimentos do país no setor de infraestrutura. O representante da Embrapa, Gustavo Moser, explicou as ações da instituição no desenvolvimento de culturas mais resistentes às mudanças climáticas. Segundo ele, o desenvolvimento de um gene deste tipo depende de investimentos a longo prazo, maciços e constantes. Em 2012, o portfólio de mudança do clima em pesquisas já contavam com 6 grandes projetos de escala nacional. E em 2014, enfim, juntando todos os pesquisadores que trabalham na área de mudança do clima da Embrapa, já somavam mais de 300 pesquisadores, com um total de 27 milhões de reais investidos nesses projetos, com recursos exclusivos da Embrapa. O cientista Carlos Nobre alertou que as previsões do painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU não estão sendo capazes de verificar o alcance das modificações no sistema planetário. Segundo ele, o comprometimento da biodiversidade nos oceanos e o derretimento de partes da Antártica são fenômenos recentes e não previstos pelos cientistas 2 décadas atrás. No caso brasileiro, ele citou as secas prolongadas e seguidas dos últimos anos no Nordeste e as cheias na Amazônia como eventos que mudarão a paisagem do país neste século. De acordo com Nobre, o grande desafio do Brasil na adaptação às mudanças climáticas será o setor de infraestrutura. E nós vimos agora, nesse exemplo de Rondônia, que quando se dimensionou a BR-364, na década de 70, se colocou a estrada naquelas faixas muito planas, as planícies ali do Rio Madeira, num nível muito próximo da enchente, da maior enchente até aquela época. E hoje nós vimos claramente que esse nível é insuficiente. E na reconstrução agora das pontes e dos trechos destruídos da rodovia, uma conta que eu vi nos jornais, eu não sei se esse número é um número acurado, de 5 bilhões de reais, talvez exagerado, mas qual é a estratégia que a reconstrução vai ter? A CPI da Petrobras no Senado tem a primeira reunião convocada para esta quarta-feira. O encontro foi mantido, mesmo com um novo impasse para o funcionamento da comissão. A oposição se recusou a indicar os 3 integrantes a que tem direito na CPI da Petrobras no Senado. A tarefa ficou para o presidente Renan Calheiros. Já que não pode haver, como todos sabem, uma investigação parlamentar sem a participação, ainda que proporcional, dos partidos representados no Senado Federal. Renan indicou os senadores Ciro Miranda, Lúcia Vânia e Wilder Moraes. Os 3 indicados, os 2 do PSDB e o Democrata, são os 3 do estado de Goiás. Lúcia Vânia e Wilder Moraes renunciaram à vaga. Ciro Miranda deixou a decisão para a liderança do PSDB. Tudo já foi dito aqui em relação a essa farsa que está se fazendo. Nós não podemos mais compactuar. Os outros parlamentares da oposição que estavam no plenário também se recusaram a participar da CPI do Senado. Eles só aceitam a investigação em conjunto com os deputados. 230 deputados federais subscreveram a CPI mista. Por esta razão, senhor presidente, é que o PSDB não indicou os membros da CPI do Senado, porque nós queremos que funcione efetivamente a CPI mista. Os governistas insistem na CPI do Senado. O Senado Federal tem condição de fazer uma investigação com serenidade, com absoluta serenidade, minimizando o fato de estarmos num ano de eleição e de sabermos que a intenção da oposição é de fazer dessa CPI um palco eleitoral. O impasse criado devolve a decisão sobre o funcionamento da CPI ao presidente Renan Calheiros.
Mesmo com o impasse, a primeira reunião da CPI da Petrobras no Senado está marcada para as 11h30 da manhã. Ela foi convocada pelo integrante mais velho, senador João Alberto, para eleger o presidente da CPI. O indicado é o senador Vital do Rego, do PMDB. A relatoria deve ficar com José Pimentel, do PT. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação. E nesta quarta-feira, às 8h15 da manhã, no Senado em Dia. Boa noite.